Quando surge, galera, mais um vídeo chegando aqui no Alviverde, claro, o canal do Verdão, contra tudo e contra todos, por aí vai. Olha só, as últimas do Verdão atualizadas, vamos ficar sabendo o que a imprensa tem falado do Verdão agora, mas claro que você tem que dar o seu like. Eu tô falando sério aqui, eu falo, as pessoas estão ignorando esse pedido aqui que a gente faz. Tô pedindo para você dar o like, porque isso é importante demais para os vídeos aqui no YouTube. Se você deixar um like e um comentário aí, este vídeo é mandado para mais palmeirenses que estão aí navegando pelo YouTube. Vai ser recomendado para eles esse vídeo aqui, tá? Então, mande um comentário, mande um avante palestra, escreva um oi, mande alguma coisa aí, mas comente qualquer coisa aí, para que tenha mais comentários no vídeo. Quanto mais comentários, melhor. Quanto mais likes, também melhor. Mas eu acredito que os comentários têm ainda mais relevância do que o like, porque os comentários, eles demonstram para o YouTube que há engajamento no canal. Então, mande seu comentário aí, tá? Curiosidade é o que a gente vai ver agora na imprensa, olha só. Agora, Folha Esportes, temos muitos destaques, mas claro, nossa abertura reúne os postulantes ao título da Supercopa do Brasil. De um lado, Palmeiras, do outro, São Paulo é o campeão brasileiro versus o campeão da Copa do Brasil. Tudo bem, André? Agora na hora certa, como tudo bem, vai? mas precisa ter o tudo bem no encerramento Pode do programa também. Boa noite, Felipe, um abraço para você, boa noite a todos, excelente fim de semana desde já, vamos lá, que temos apenas uma hora. Sem dúvida, já já a gente vai ao palco desta final, vamos ao Mineirão, mas antes, bora entrar no clima de Palmeiras e São Paulo. Domingo, decisão, choque rei. Combinação perfeita para a grande final da Supercopa do Brasil, que vai colocar frente a frente Palmeiras e São Paulo. O palco é o Mineirão. E em campo, duas equipes que ainda não perderam em 2024. O campeão brasileiro, Palmeiras, vai em busca do bicampeonato da Supercopa. Em 2023, venceu o Flamengo em um jogaço de 7 gols. Do outro lado, o São Paulo conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez, também vencendo o Flamengo. Foi a primeira equipe a conquistar todos os títulos possíveis no século XXI. Na história, o Choque Rei já decidiu campeonatos em 3 oportunidades, todas pelo Campeonato Paulista. O São Paulo venceu em 1992 e 2021. Enquanto o Palmeiras ficou com a taça em 2022. No Brasil, desde 2021, Abel Ferreira já enfrentou o São Paulo em 17 oportunidades. Duelo que vem sendo equilibrado com 6 vitórias para o Palmeiras, 6 empates e 5 derrotas. Na última temporada, o tricolor paulista eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, enquanto o Alviverde goleou a equipe do Morumbi no último encontro, 5-0, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. É Palmeiras contra São Paulo. É choque rei, clássico dos grandes, onde apenas um vai gritar: é campeão. Vamos lá, vamos ao palco do jogo, estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Vinícius Nicoletti conhece muito bem a região, morou em BH, matando a saudade da cidade, trazendo informações da grande decisão, a Supercopa do Brasil. Um abraço para você, boa noite, seja bem-vindo, Nicoletti. Fala, Felipe, abraço para você também, para o André, fã de esportes. Pois é, estamos aqui de volta a Belo Horizonte porque BH é a capital do futebol nesse final de semana. Tem clássico Choque Rei decidindo a Supercopa no domingo aqui no estádio do Mineirão e também tem clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro, um clássico de grande tradição pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Sobre o clássico aqui no Mineirão, entre Palmeiras e São Paulo, será o primeiro clássico Choque Rei no estado de Minas Gerais. E desde 1997 o Mineirão não recebe um jogo sem uma equipe mineira. Então, depois de muito tempo, teremos um jogo aqui sem um representante de Minas. E quase todos os ingressos já esgotados. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. A gente vê a cidade tomada por palmeirenses
e São Paulinos, na expectativa desse jogo, que vale título, tem toda a rivalidade envolvida, e teremos aqui um clássico com as torcidas divididas. Os dois times chegam aqui em Belo Horizonte só no sábado, no finalzinho da tarde. Tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, eles ainda vão fazer o trabalho, o treinamento, o último treino no CT da Barra Funda, na academia de futebol, e depois eles seguem para Belo Horizonte. Para esquentar esse jogo, eles ficam próximos dos hotéis, cerca de 300 metros, o hotel do São Paulo com o hotel do Palmeiras. Os times vêm aí quase completos, né? O Palmeiras não tem o Hendrick, que está na seleção olímpica. O São Paulo tem uma dúvida com o Lucas, treinou separado nesta sexta-feira. Então vamos passar os prováveis times para esse confronto, para essa decisão da Supercopa. O Palmeiras com o Everton no gol, aí aquela linha de 3 atrás com Marcos Rocha do lado direito, Murilo e o Gustavo Gomes. Um pouquinho mais à frente, Mike, Richard Rios, Zé Rafael e o Piquerez, jogadores que foram poupados na última rodada do Campeonato Paulista. O meio-campo fechando com Rafael Veiga, na frente Rony e o Flaco Lopes, que vem ganhando espaço na equipe, fez 2 gols nos 2 últimos jogos. O provável São Paulo para pegar o Palmeiras com Rafael no gol, jogador que também conhece muito bem o estádio do Mineirão, jogou no Cruzeiro e no Atlético. Rafinha na lateral direita, aí a dúvida na zaga, Diego Costa ou Alan Franco. Arboleda do lado esquerdo e Wellington fechando a defesa do São Paulo. Meio campo com o Pablo Maia, Alisson e aí um pouco mais à frente, Wellington Rato, Luciano, a dúvida, Lucas Moura ou Ferreirinha e o Caleri fechando esse time do São Paulo. Então é isso, Felipe, as duas equipes chegando aqui em Belo Horizonte neste sábado, mas a grande expectativa, a gente já vê a cidade tomada por palmeirenses e são paulinos. Fique conosco, Nicolete, tem mais informação chegando com o Nicolete sobre esses times, especialmente o Palmeiras com o noticiário do Palmeiras. E o clássico que vai acontecer em BH entre os mineiros. O Nicolete continua conosco, mas eu quero te ouvir, André Kfouri, sobre o que você imagina para essa Supercopa do Brasil. Pois é, Felipe, é interessante. Nos últimos anos a gente teve alguns jogos, eu lembro de um Palmeiras e Flamengo, que foi muito provavelmente, mesmo que tenha sido no início, entre aspas, da temporada, um dos grandes jogos daquele ano no Brasil. E assim, todo mundo ficou muito bem impressionado com o que aconteceu naquele dia. Teve aquele Flamengo e Atlético que foi decidido nos pênaltis também. O jogo em si foi, assim, tremendamente gostoso de se assistir para flamenguistas, atleticanos, neutros, para todo mundo. O que me leva a crer que as equipes que estão envolvidas na Supercopa normalmente não se deixam levar por um medo de perder, uma preocupação muito grande com a possível repercussão negativa de um não troféu, de um não título, e o jogo acaba sendo um jogo disputado sem grandes travas. Mas eu não sei se por ser um encontro entre São Paulo e Palmeiras, isso vai acontecer, porque eu acho que é a configuração natural. Acho muito difícil o Palmeiras tendo diante de si o São Paulo e vice-versa, essas duas equipes estarem não relaxadas, porque esse não é o termo, mas sem aquele pensamento que permanece ali, fala assim, olha, seria muito ruim se a gente perdesse aqui. E isso acaba deixando o jogo menos aproveitável, né? Como foram as últimas edições da Supercopa. Essas duas eu tenho uma lembrança muito agradável, mas eu imagino que talvez a gente tenha um jogo muito equilibrado, muito disputado, com essa questão das equipes tentando administrar o que seria uma repercussão negativa em caso de derrota, por se tratar de uma rivalidade tão grande, tão antiga e nos últimos anos tão quente também. Vamos voltar com Vinícius Nicolete em Belo Horizonte para falar do noticiário do Palmeiras. Tem ex-rubro-negro na mira do Alviverde? É isso aí, Felipe. Palmeiras está próximo do acordo com o atacante Lázaro, que está no Almeria da Espanha, ex-jogador do Flamengo, atacante de 21 anos, se transferiu muito cedo
para o futebol espanhol, para a Europa, e agora pode chegar para o Palmeiras por empréstimo. O Palmeiras busca 4 reforços, o técnico Abel Ferreira conta com mais 4 jogadores para o restante da temporada. Um atacante experiente, um meio atacante para o lugar do Rafael Veiga, que possa ser o substituto. Ele vai deixar espaço também, de repente, para um jogador que se destacar no Campeonato Paulista, e um jogador atacante de lado para o lugar do Bruno Rodrigues, ex-cruzeirense, que se machucou, fica pelo menos aí de 3 a 6 meses fora da equipe. O Dudu ainda está se recuperando, então o Palmeiras vai buscando reforços nesta posição também. Pode chegar logo o atacante Lázaro, de 21 anos, que foi destaque revelado pelo Flamengo. Felipe. Valeu, Nicolete, que continua conosco, porque agora a gente segue com Belo Horizonte como cenário, mas com outro clássico envolvendo 2 grandes instituições do futebol brasileiro, 2 grandes torcidas, Atlético e Cruzeiro. Foram 20 duelos, então, Palmeiras de Abel Ferreira contra o São Paulo. O Abel teve 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Tem um equilíbrio total aí. É que foram algumas decisões de mata-mata, né, que marcaram, que dão essa impressão que fica baseada na realidade. Claro que o São Paulo tem levado vantagem, principalmente quando são jogos de decisão. 23 gols marcados pelo Palmeiras e sofreu 17, e um título para cada lado. Bem, o Abel, ele tem uma trajetória, uma era Abel Ferreira, que pode ser considerada a era mais vitoriosa, se não uma das mais, mas talvez a mais vitoriosa na história do Palmeiras, né? Essa academia, vamos dizer assim, que a gente pode até chamar informalmente, eu não sei se algum dia os palmeirenses vão chamar também de terceira academia, né? Eles têm chamado, tal, de Abel Ferreira. Mas o fato é que, nos tempos recentes, essa vantagem, esse desequilíbrio técnico, tático, de elenco e também de investimento do Palmeiras, em relação ao São Paulo, foi diminuindo. Raí, na Copa do Brasil, chegou num ponto em que isso quase se igualou. E agora a gente tem essa decisão de um equilíbrio que talvez, em termos de elenco, possa pender até um pouco mais para o São Paulo. O que você acha desse momento de confronto? O São Paulo hoje é o seu melhor momento para enfrentar o Palmeiras de Abel Ferreira, e essa situação hoje se deve mais a uma evolução que o São Paulo teve, ou também o Palmeiras perdeu um pouco de brilho, um pouco de força de elenco? Eu concordo totalmente, Mal, com você nesse aspecto, e considero que esse equilíbrio ele está mais ligado à evolução do São Paulo nos últimos anos, né? Se a gente olhar um pouco para trás e comparar esse time do São Paulo com alguns outros, e que até enfrentaram com vitória o Palmeiras do Abel Ferreira, por exemplo, naquela decisão do Campeonato Estadual de 2021, São Paulo deu um salto de qualidade muito grande, né, de lá para cá, do ponto de vista de elenco, de variedade de peças para as suas disputas, né? Naquela final, por exemplo, de Campeonato Estadual, eu me recordo que o São Paulo jogou com o Igor Gomes improvisado como um segundo atacante, naquele jogo de volta no Morumbi, a vitória por 2-0 que sacramentou o título do São Paulo depois de tantos anos, voltando a levantar um caneco, né? Então isso mostra como o elenco do São Paulo tinha fragilidades naquele período, naquele momento da história, e como ele evoluiu bastante num curto espaço de tempo. E aí eu acho que a gente tem que dar mérito, sim, principalmente à gestão que tem sido feita nos últimos anos pelos lados do Morumbi, né? Muita coisa melhorou, o São Paulo tem tido mais arrecadação, o estádio cada vez mais cheio, tem aí a contribuição da torcida nesse sentido, mas outros e novos parceiros, como por exemplo a gente viu no início desse ano o anúncio da parceria, né, do patrocínio da Mondelez com o São Paulo para rebatizar o Morumbi de Morumbis, entre outras, né, um novo patrocinador master, um novo fornecedor de camisa, o título da Copa do Brasil também, que fez com que entrasse bastante dinheiro nos cofres do São Paulo. Então, do ponto de vista administrativo, o São Paulo deu um salto de qualidade, é bem verdade, nos últimos anos. Acho que ainda não se aproximou do Palmeiras, está distante disso, é claro que sim, do Flamengo idem a mesma coisa, né, para falar aqui dos dois times que têm a melhor capacidade financeira ou a maior capacidade financeira do país hoje em dia, mas esse salto de qualidade de gestão e essas novas receitas que foram entrando no Morumbi, no São Paulo, de uma forma geral, fizeram com que o clube, o time, pudesse montar um elenco melhor e mais competitivo. Então hoje, do ponto de vista de jogadores, de grupo que o Thiago Carpini tem nas mãos, Mal, eu não enxergo muitas diferenças para o Palmeiras não, e acho que até em algumas
algumas posições, São Paulo tem mais oferta de jogadores. A gente pode discutir aqui a força dos 11 iniciais, o conjunto do Palmeiras, que é maior, é de mais tempo, os caras estão mais habituados, eles conhecem o Abel de tudo, de qualquer gesto em campo do que fazer. No caso do São Paulo, não. É um novo trabalho que se inicia, e mesmo se o Dorival tivesse permanecido, seria um período de tempo menor em relação ao Abel Ferreira. Mas a distância diminuiu muito, acho que por vários motivos, e por isso também que a gente vai ter um jogo, na minha visão pelo menos, aqui no Mineirão no domingo, que parte do 50-50. Eu não vejo ninguém com favoritismo nesse jogo. São Paulo tem muita qualidade individual, o Palmeiras tem ali uma questão coletiva mais bem ajustada nesse momento, mas um jogo só, campo neutro, estádio dividido do ponto de vista de torcidas, acho que todos esses elementos igualam demais a disputa para o jogo de domingo. Esses treinadores já estão acostumados a se enfrentar em pelo menos uma decisão. Vou dar uma olhadinha no confronto Abel Ferreira e Thiago Carpini. Olha só, foram 5 duelos, foram 3 vitórias para o Abel, 2 vitórias para o Carpini, 7 gols marcados no Palmeiras contra 3 marcados pelos times do Carpini. Os resultados, principais vitórias, o Carpini com a Água Santa ganhou de 2-1, foi a final do Paulistão, jogo de ida, e o Abel ganhou o jogo de volta daquela decisão do último Campeonato Paulista, Palmeiras 4, Água Santa 0, a final do Paulistão, o jogo de volta que deu o título para o Palmeiras. Bem, são 2 treinadores que têm uma trajetória bem diferente, uma diferença de status muito grande, mas a diferença de idade é pouca, não passa de 5 anos, né? O Abel também é muito jovem, mas o Palmeiras lhe deu uma condição de projeção de status, que hoje é um treinador que já é cogitado na Europa, Abel Ferreira. Renovou, felizmente, para a alegria dos palmeirenses e do futebol brasileiro, porque eu acho que ele contribui, tem contribuído demais. Vai ficar mais um tempo, mas é um cara que já jovem, já consegue, com o Palmeiras, um prestígio e uma quantidade de títulos que é absolutamente excepcional. E o Carpini tem 4 anos de trabalho, 39 anos de idade, mas já tem uma final com Água Santa. Isso não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Ter eliminado o São Paulo, ter chegado à final e depois um excelente trabalho também no Juventude. Então, quando ele chegou, muita gente pejorativamente chamava o estagiário e tal. Estagiário nada, o cara já tem uma experiência, já tem 2 trabalhos super importantes, é estudado e aos poucos vai legitimando a sua liderança e a sua ascendência. E ele é inteligente, porque ele está respeitando a instituição, sabendo que a oportunidade que ele ganhou é uma oportunidade muito grande e respeitando também e aceitando a influência de Muricy Ramalho, que é sempre uma influência muito positiva pelo tamanho que ele tem e essencial para garantir a segurança no cargo e a confiança e a tranquilidade para o Carpini trabalhar. Vamos para dentro do campo, vamos ver os prováveis times que entram em campo neste domingo, 16 horas, aí no nosso querido Mineirão. Raí, vamos falar dos times então? O que você tem aí para dizer para a gente sobre as possíveis escalações aí de Palmeiras e São Paulo? Começando com o Verdão de Abel Ferreira, Raí. É isso aí, mal. Começando com o Palmeiras de Abel Ferreira, que em tese é o mandante desse jogo, né? A gente vai colocar na tela a escalação do confronto, a possível escalação, é claro, do Palmeiras, né? A gente só vai descobrir se será este 11 inicial ou não quando a bola rolar, ou uma horinha ali antes do jogo. O Palmeiras deve ter o Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Luan e o Murilo no sistema defensivo, além do Piquerez, né? Linha de 3 zagueiros, os 2 alas, Mike e o Piquerez, Zé Rafael e o Richard Rios à frente da defesa no meio campo, o Rafael Veiga como esse meia mais central de ligação, e aí no comando de ataque Rony e Flaco Lopes. Eu adicionaria, Mal, a essa possível escalação do Palmeiras a questão do Marcos Rocha, né? Se ele pode também ser titular nessa defesa. Em algumas ocasiões ele até foi escalado como um terceiro zagueiro ao lado do Gustavo Gomes e do Murilo, mas um palpite, apenas um palpite que eu tenho para a formação inicial do Palmeiras é que veremos esse time aí da tela, com o Luan na zaga, no meio de Murilo e de Gustavo Gomes, até para os embates ali contra o Caleri, que é um jogador muito forte fisicamente, né? Então acho que o Abel vai privilegiar 3 zagueiros de fato nessa formação inicial, mas poucas surpresas do ponto de vista de formação do Palmeiras, o que a gente pode conferir no domingo por aqui. Do lado do São Paulo, a gente também tem uma tela com a provável escalação do time do Thiago Carpini, que tem algumas questões ainda, né, para serem decididas para esse confronto. Rafael no gol, a defesa formada por Rafinha, Arboleda, Diego Costa e também o Wellington, deve ser essa a linha de 4 na zaga. Lembrando que o Rafinha
Rafinha jogou só 45 minutos em Itaquera e esses foram os únicos 45 minutos que ele jogou até aqui na temporada, mas deve sair jogando mesmo assim. Alisson e Pablo Maia no meio campo, formando a dupla à frente da defesa. Na direita, o Wellington Rato, que vem com muita moral depois de 2 assistências na quebra do tabu. Luciano nessa vaga mais centralizada, Caleri na referência. E aí, do lado esquerdo, deixei para falar do Lucas por último, porque essa é uma questão para o jogo, Mal. O Lucas deve ser escalado pelo lado esquerdo, a tendência é que isso aconteça, mas não me surpreenderia se a gente tivesse uma mudança nesse sentido, com 2 cenários. A possível escalação do Lucas numa faixa mais central, porque ele tem um problema físico, né? O Lucas jogou 81 minutos na estreia contra o Santo André, depois jogou só 45 contra o Corinthians 2 rodadas depois, e sentiu ali um problema muscular no começo do jogo, até insistiu em ficar em campo até o final do primeiro tempo, mas não me parece ter 100% das condições, e pelo lado ele teria uma função tática ali importante. Então acho que esse é um cenário, o Lucas podendo ser esse homem mais centralizado, e aí abrindo uma vaga no time pro Ferreirinha, pro Galopo, para uma outra opção para compor esse lado esquerdo. Ou até, Mal, eu não me surpreenderia por esse panorama com o Lucas começando o jogo no banco de reservas. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não tenho nenhum tipo de informação nesse sentido. É uma análise baseada aí em alguns sinais, né? Nos minutos que o Lucas jogou, no fato dele ter saído com um pequeno desconforto no jogo contra o Corinthians. Na zona mista ele falou que está tudo bem, que vai para o jogo, que vai entrar em campo de qualquer jeito, mas eu não descarto totalmente essa possibilidade, embora acredite que ela vai ser bastante remota. E aí, sem o Lucas, jogaria também Ferreirinha ou Galopo naquele setor pelo lado esquerdo, com o Luciano nessa faixa mais central. De todo modo, Mal, poucas dúvidas para essa final de Supercopa aqui no Mineirão. Palmeiras e São Paulo vão com o que tem de melhor para esse confronto. Bom, a gente viu aí que os times titulares realmente têm uma equivalência muito grande, o equilíbrio, né? São bons jogadores aí em todas as posições. Montar uma seleção a partir desses times titulares não é tarefa fácil, vai ter muitas dúvidas ali, porque são jogadores de alta qualidade. Mas e no banco, hein? E as opções para se mudar o jogo numa necessidade? Vamos dar uma olhadinha? E daí a gente vai avaliar o quê? A força dos elencos, né? Evidentemente. Ó, montamos 2 times, Raí. Opções para os técnicos, tá? Duelo dos bancos. Ó, um time reserva do São Paulo: Jandrei, Moreira, Ferrarese, Alan Franco, Patrick, Luiz Gustavo, que fez 2 gols já nesse pouco período, Bobadilha, Rames Rodrigues, Eric, Galopo e Ferreirinha. E o Rames não deve viajar. E ainda tem Michel Araújo por aí, que ainda não tá. E tem o Rodrigo Nestor, que está se recuperando. Vamos lá, o Palmeiras, um time reserva do Palmeiras: Marcelo Lomba, o Marcos Rocha, o Naves, Vitor Nunes, Vanderlan, Aníbal Moreno, que chegou muito bem, Gabriel Menino, John, Luiz Guilherme, Breno Lopes e o Caio Paulista e São Paulo. Minha impressão, Raí Monteiro, é que o São Paulo tem um banco melhor. E você? Eu também tenho a sensação, Mal, que o São Paulo tem um banco melhor, e aí eu explico o meu ponto de vista, pensando na experiência dos jogadores, né? E de quão prontos eles estão para os desafios aí da temporada e para esse desafio principalmente da Supercopa. Nessa coluna do Palmeiras, nesse time reserva, a gente observa muitos garotos das categorias de base do Palmeiras. Então você tem aí os jogadores que foram citados, né? Naves, o Vanderlan, ainda tem John, Luiz Guilherme, tem Fabinho, tem o Garcia. O Palmeiras fez uma escolha, isso é uma escolha de clube, de compor o seu elenco com, como diz o Abel Ferreira, a formação, os jogadores da base. E eu acho que isso é uma escolha muito legal, muito legítima, você de fato ter uma boa base, uma base vencedora, que revela muita gente boa, e o Palmeiras tem sido assim, né, nos últimos anos, você complementar o seu elenco com esses jogadores. Isso te dá algumas consequências, é óbvio, ao longo da temporada, né? Em momentos mais agudos, no ano passado, o Abel Ferreira não lançou mão desses garotos, né? Por exemplo, na Copa Libertadores, quando a coisa apertou mais um pouquinho, só no segundo tempo, que ele foi colocar o Kevin, foi colocar o Hendrick, foi colocar o Luiz Guilherme naquela ocasião. Então, uma escolha com causas aí importantes para a gente observar, né? O que traz essa escolha do Palmeiras de ter um elenco recheado de garotos nas categorias de base. Do lado do São Paulo, você já observa um elenco com nomes mais experientes, um pouco mais rodados, né? Claro que você também tem alguns garotos, mas, por exemplo, na defesa você tem Ferrarese e Alan Franco, que são zagueiros mais experientes. No meio campo você tem o Luiz Gustavo, que é um jogador
jogador que acredito eu que vai exercer uma liderança importante, mesmo saindo do banco algumas vezes ao longo da temporada, e quando tem participado muito bem. Na frente você tem o Ferreirinha e o Eric, que são esses escapes de velocidade, jogadores jovens, mas que já têm uma experiência aí no futebol brasileiro, né? O Eric do Náutico, do Ceará, de algumas temporadas também, o Ferreirinha há muitos anos no Grêmio. Enfim, o São Paulo tem Rames Rodrigues no banco de reservas, um jogador que foi camisa 10 do Real Madrid, por exemplo. É claro que a gente está de olho e você, diretamente de BH, nos traz as novidades. Bom dia para você, Raí. Bom dia, Pedro. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o primeiro tempo na tela do Band Esportes. Pois é, estamos por aqui no estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, que já está sendo preparado para receber a Supercopa do Brasil. Jogo nesse domingo, daqui 3 dias, Palmeiras e São Paulo se enfrentam. A gente ouviu aí há pouco o Abel falando sobre a preparação do Palmeiras, né, para esse jogo. Utilizou reservas nesse confronto de ontem, né, no jogo diante do Bragantino. Treinou hoje cedo na academia de futebol, treina amanhã, treina de novo no sábado e viaja para cá, né, viaja para Minas Gerais. No sábado à tarde, por volta de 4h30, será a viagem do Palmeiras, né, para a disputa da Supercopa do Brasil contra o São Paulo neste domingo, o jogo que acontece aqui no estádio do Mineirão. A programação do São Paulo é bem parecida, né, semelhante com a do Palmeiras para essa disputa por aqui. O São Paulo também treina hoje, treina na sexta-feira, vai treinar no sábado e aí viaja logo depois dessa atividade para cá. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Anderson Gomes, grande Anderson Gomes, que vai mostrar como está o estádio do Mineirão para essa disputa da Supercopa do Brasil. A gente tem uma manutenção sendo feita no gramado, temos também a lavagem das arquibancadas, né, do estádio que está acontecendo nesse momento, muitos funcionários trabalhando para que tudo fique no jeito para a disputa do domingo, para o jogo entre São Paulo e Palmeiras, que vai acontecer por aqui neste domingo, como eu disse, a grande decisão da Supercopa do Brasil, valendo o primeiro título nacional da temporada, né? Vale a gente lembrar que o Palmeiras é o atual vencedor dessa competição, ganhou a Supercopa do Brasil em 2023, naquela decisão contra o Flamengo, e o São Paulo disputa pela primeira vez, meu querido Pedro Martelli, esta competição. Bom, aí você está falando de título, a gente separou os campeões da Supercopa. É natural que a gente quer, obviamente, entender quem vai ser o novo campeão, mas é necessário e sempre preciso olhar para os últimos campeões também da Supercopa. Tá aí, ó. Em 1990, o Grêmio venceu o Vasco, foi campeão. Em 91, o Corinthians passou pelo Flamengo, ficou com o título. E essa competição voltou a ser disputada em 2021. O Flamengo, você lembra daquele jogo? Venceu o Palmeiras nos pênaltis. Em 2022, o Flamengo perdeu de novo nos pênaltis para o Atlético Mineiro. Em 2023, nós tivemos o Palmeiras vencendo o Flamengo por 4-3 e conquistando o título que você mencionou. Vamos ver o histórico do Palmeiras nessa competição e esse histórico também do mata-mata entre São Paulo e Palmeiras. Olha, foram 21 confrontos em partidas de mata-mata. 16 vezes, esse número é muito importante. Em 16 vezes, o São Paulo levou a melhor para cima do Palmeiras. Em apenas 5, o Verdão levou a melhor. 55 gols marcados pelo Tricolor, 38 pelo Verdão. E o último triunfo dos times, qual que foi? São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, vencendo e avançando. Foi o ano que o São Paulo, inclusive, conquistou o título da Copa do Brasil. E a final de 2022 foi quando o Palmeiras superou a equipe do São Paulo. Aí, Monteiro, de todo esse histórico, obviamente, quando a bola começa a rolar, são 11 contra 11, mas dá para cravar alguma coisa, Raí? É difícil, né, Pedro? É um jogo muito equilibrado, né? Tem sido um confronto muito equilibrado entre Palmeiras e São Paulo nos últimos anos e esse histórico recente de embates mostra muito isso, né? Nós tivemos nessa lista aí de jogos que você citou, 2 decisões de campeonato estadual, por exemplo, uma vencida pelo São Paulo, a outra vencida pelo Palmeiras. 2 mata-matas de Copa do Brasil com 2 classificações do São Paulo diante do Palmeiras. Nas 2 oportunidades o São Paulo bateu o Palmeiras no jogo da volta, jogando no Allianz Parque. Mas também teve uma eliminação do Palmeiras em cima do São Paulo na Copa Libertadores da América, né, em um dos títulos recentes do Palmeiras. Então tem sido uma disputa, né, do ponto de vista de jogos decisivos, de mata-mata, que tem acontecido muito nos últimos tempos. Citei aqui 5 confrontos, 2 finais, além de jogos por Copa do Brasil e Libertadores, com um retrospecto muito parelho, né? O São Paulo acabou levando a melhor em 3 ocasiões, 2 mata-matas e 1 título. O Palmeiras ganhou 1 título e levou a melhor em um outro mata-mata. É um jogo muito equilibrado. De verdade não consigo fazer nenhum prognóstico,
prognóstico, não vejo nenhum favoritismo para esse confronto. De fato, o Palmeiras tem um conjunto mais ajustado, um trabalho mais longevo do Abel Ferreira, não dá para negar isso. Mas o São Paulo também vive um momento muito bom, desde o título da Copa do Brasil, né, na temporada passada. E a vitória no meio da semana em Itaquera, quebrando o tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena, depois de 18 jogos, 9 anos, eu acho que fortalece um pouco esse time também do ponto de vista de confiança para esse jogo, o que acaba igualando um pouco também a situação, né? E aí a gente tem um contexto de um jogo único, em um campo neutro, o estádio vai estar dividido, metade em relação às torcidas, então é um jogo muito, muito equilibrado, não consigo apontar nenhum favorito não. Você falou de confiança, Raimon Monteiro, e a confiança de um time muitas vezes passa por quem o comanda e também por peças em campo individuais. Até por isso, quem são os destaques das duas equipes? Pelo lado do Palmeiras, pelo lado do São Paulo, é importante a gente ter a liderança técnica e essa liderança também de confiança para poder traçar alguma projeção do jogo. Vamos lá, pelo menos, para mim, teríamos de um lado o Palmeiras com o Veiga, do outro lado o São Paulo com o Caleri. Vamos ver as telas. Começando com o Veiga, o homem das decisões. 11 finais disputadas, 7 títulos conquistados, 11 gols marcados, 2 assistências. Vale lembrar que o último clássico, o Palmeiras estava disputando contra o Santos e o Veiga foi sim o personagem do jogo. Aí tem o Caleri, que já comemorou dessa forma quando tirou o tabu do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. A famosa corujinha, e mereceu, porque acabou um tabu de uma década dentro da Neoquímica Arena. 2 gols contra o Palmeiras em 11 jogos, 6 gols e 1 assistência contra o Corinthians em 11 jogos. Gol que ele faz na Neoquímica Arena agora praticamente. Como ele dá uma passada a mais, espera um pouco o Félix Torres, tira um pouco a referência do zagueiro e bate cruzado. É um baita de um centroavante. E contra o Santos também, não é diferente. 6 jogos e 5 gols. É impressionante o que Caleri e o que Veiga fazem pelas suas duas equipes. E aí eu sou obrigado a voltar com você, Raimon Monteiro. É um jogador de meio campo contra um jogador que é um centroavante, mas os dois sabem fazer gols, Raí. Exato, né? A gente tem esse retrospecto incrível do Veiga em decisões para o Palmeiras, gols, momentos importantes, uma contribuição muito grande, né? O Veiga recentemente, naquele confronto entre Palmeiras e Inter de Limeira no Allianz Parque, se tornou um dos 10 jogadores com mais gols, na soma dos estádios, né? O antigo Palestra Itália e o novo Allianz Parque. É um jogador com quase 100 gols com a camisa do Palmeiras, mesmo como você citou, sendo um meio-campista. Ele não é um centroavante, não é um cara que está a todo momento na área para finalizar, para carimbar um cruzamento ou um passe. Ele é muitas vezes o cara responsável por articular as jogadas. E mesmo assim ele tem esse retrospecto muito grande de gols em decisões, gols em jogos grandes, gols em momentos importantes do Palmeiras nesse passado recente. Me lembro, por exemplo, da decisão de Montevidéu entre Palmeiras e Flamengo, aquela Copa Libertadores de 2021, vencida pelo Palmeiras, em que o Veiga abre o placar com 2 minutos de jogo, o que atrapalhou muito o plano de jogo do Renato Gaúcho naquela ocasião. O Flamengo até buscou o empate e aí na prorrogação teve o gol do Daverson, que marcou a diferença e deu naquela ocasião o bicampeonato consecutivo, o tri ao Palmeiras da Libertadores. E do lado do São Paulo, né, o Caleri, que você também mostrou aí em números, tem uma importância muito grande nesses jogos, né, com gols, com uma contribuição também além das bolas na rede, que é muito importante. Acho que esse é um aspecto legal para a gente olhar em relação ao Jonathan Caleri. Ele é um cara que encara esses jogos de uma forma muito diferente. Ele tem um espírito diferente nos confrontos diretos contra grandes rivais, nos clássicos, né? Eu estive em Itaquera na terça-feira acompanhando o confronto entre Corinthians e São Paulo e é muito impressionante, né, como ele encarna um perfil diferente nesses jogos, com mais entrega, com mais garra, com mais dedicação. Não que ele não faça isso em outras partidas, mas é muito claro, é nítido, é cristalino como esses jogos têm um efeito diferente para o Caleri. Contra o Corinthians ele tem marcado muitos gols, mas também tem as suas participações importantes contra o Palmeiras. O título de um ou de outro neste domingo aqui no Mineirão com certeza vai passar por uma boa atuação, ou do Rafael Veiga ou do Jonathan Caleri. Tomara que dos dois e que a gente tenha um grande jogo por aqui. Ô Raimon Monteiro, eu estou imaginando essas arquibancadas no Mineirão e elas vão estar tomadas de um lado inteiramente tricolor, do outro lado inteiramente em verde e branco. Só que tem um pequeno detalhe. Como que é vista a situação da torcida única, acho que pelo torcedor do Cruzeiro e pelo torcedor do Atlético Mineiro? Como é que funciona essa história? Você pode ter um clássico em Minas Gerais
com 2 torcidas grandes de São Paulo. Você não pode ter esse clássico aqui no estado de São Paulo. Aí você me pergunta, mas são estados diferentes. Então, mas calma, em Minas também não pode ter clássico entre torcida do Cruzeiro e do Galo. Para mim, essa história é uma loucura. Você tem os 2 times da casa ali, que é que a gente pode colocar de BH, podendo jogar juntos? Não. Mas você tem 2 times de fora que podem jogar juntos e até muita gente fala, mas você precisa estruturar a organização e a logística da segurança dos torcedores. Cara, vai sair todo mundo aqui de São Paulo pela Fernão Dias e a Fernão Dias vai estar inteira, com ônibus e caravana dos 2 times, Raí. Eu não sei como é que você avalia essa situação. A gente pode olhar, né, Pedro, para BH nesse final de semana e dizer que aqui vai ser a capital do futebol neste final de semana, porque no sábado a gente tem o Cruzeiro e Atlético, como você citou, Atlético e Cruzeiro, já que o jogo será realizado na Arena MRV, como você citou também com torcida única, e acho que foi muito importante o protesto do Luiz Felipe Scolari na direção contrária a esse movimento, né? Vai ser a primeira vez, pelo menos num passado recente, que a gente vai ter esse evento por aqui, né? No ano passado, na inauguração da Arena MRV em clássicos, né? O primeiro clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro por lá, nós tivemos as 2 torcidas, o Cruzeiro venceu o jogo por 1-0 e alguns relatos, né, de banheiro fechado, de falta de papel higiênico, por exemplo, no banheiro feminino, na torcida do Cruzeiro, coisas muito pequenas que acho que contribuem para a gente não chegar a uma solução para esse problema. Em relação ao clássico entre São Paulo e Palmeiras, a gente vai voltar a ver um duelo entre paulistas com as 2 torcidas depois de muito tempo e não deixa de ser um pouco curioso, para usar uma palavra leve, que isso aconteça em um outro estado, né? Eu acho que nos últimos anos a gente tem observado um movimento muito ruim na direção da torcida única. Não só das torcidas em si, pelos confrontos, pelas confusões, que diminuíram muito nos últimos tempos, é bem verdade, mas também por conta do poder público na minha avaliação, Pedro. Eu acho que essa ideia ou essa tentativa de uma solução de tirar uma das torcidas do estádio, ela não resolve a fundo o problema, né? Porque nos clássicos que a gente acompanhou nos últimos anos, com 2 torcidas, e há bastante tempo não acontece isso em São Paulo, a gente não tem relatos de brigas dentro do estádio, na porta do estádio, nos arredores do estádio. Essas confusões, elas sempre acontecem em locais muito distantes, né, do palco do jogo. Então isso mostra que muitas vezes, ou que em 100% das vezes, né, essa ação, essa solução, entre aspas, não resolveu o problema. Então é muito curioso que a gente tenha nesse final de semana um clássico em BH entre os 2 times daqui com uma só torcida, o que não tem acontecido, e outros 2 times de um outro estado onde não podemos ter as 2 torcidas, terão as 2 torcidas aqui no estádio do Mineirão. Sobre as saídas, né, das torcidas, rapidamente uma informação também, vai ser dividido aí em horários diferentes, né? A torcida do Palmeiras vai sair primeiro, a organizada, e com isso a sua caravana, o seu comboio, algumas horas antes da saída da caravana da torcida organizada do São Paulo, sem parada, o trajeto direto, escoltado de São Paulo até BH, para que a gente tente minimizar qualquer tipo de incidente ou qualquer coisa do gênero. Mas eu tenho percebido também, até para te devolver, Pedro, um esforço dessas entidades, né, das torcidas organizadas, no caso eu digo, para tentar devolver as 2 torcidas ao futebol de São Paulo, né? A gente tem observado reuniões, a tentativa de resolver esse problema de alguma forma, para que não se puna o torcedor de uma forma geral, não o CNPJ, né, da entidade, no caso, o indivíduo, o CPF. Eu acho que se a gente olhasse um pouco mais para esse problema com essa solução individualizada e não coletiva, punindo a todos, muitas vezes aqueles que não participam da bagunça, a gente se aproximaria de uma solução um pouco mais razoável. Raí Monteiro, para a gente fechar sua participação aqui, até porque você tem uma agenda lotada de compromissos culinários hoje, né? Obviamente que você não pode ir até Minas Gerais e ficar longe dos restaurantes. Vamos lá, você aposta em alguma surpresa nas escalações ou não? Vai ser o que a gente está acostumado a ver com o Carpini e com o Abel Ferreira? Acho que os 2 repetem os times dos clássicos. São Paulo terá o mesmo time que venceu o Corinthians no último meio de semana, com Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e o Wellington, Alisson, o Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano, Lucas e o Caleri.
E acho que o Abel Ferreira vai repetir o time do Palmeiras que bateu o Santos no domingo passado, a vitória por 2-1. Com o Everton, um trio de zagueiros, eu faço essa aposta, Luan, Gomes e Murilo, sem o Marcos Rocha sendo esse terceiro elemento. Mike em uma ala, Richard Rios ao lado do Zé Rafael e o Piquerez na esquerda, Veiga, e aí a dupla de ataque entre Rony e Flaco Lopes, que tem marcado gols, desencantou nas últimas 2 rodadas. Acho que vai ser a aposta do Abel Ferreira para esse jogo. Não imagino nenhuma novidade fora disso para o confronto do domingo por aqui. Pois é, estourou esse negócio de Lázaro no Palmeiras também esse fim de semana. Você viu essa treta aí? Será que isso aí não é conversinha de alguém apenas para tentar tumultuar o ambiente na véspera de final? Eu tô achando muito estranho esse negócio de Lázaro aí logo agora. O Palmeiras não é disso. Diante de uma final, eu acho que isso aí foi plantado, não sei. Desconfio que foi plantado. E você? Será que foi plantado ou realmente existe o interesse do Palmeiras num cara chamado Lázaro, que jogou no Flamengo? Será que tá tentando vir pro Verdão? Meu Deus do céu, é complicado. Vou ver você nesse vídeo aqui ou nesse. É você que vai decidir agora. É só clicar aí, tá? Avante palestra!